Salve, galera! Passada a vergonha, né, instaurada após a eliminação para a Chapecoense, com todo o salto alto de Franklin Carvalho, com todo o salto alto dos jogadores dentro de campo, enfim. Bola para frente, o Botafogo precisa se reorganizar, se reestruturar, né, e cuidar de um abismo, né, que o aguarda se o Botafogo não agir rápido. Beleza? Vamos falar aqui um pouco sobre essa situação, vamos falar aqui um pouco sobre essas alterações que aconteceram, que a gente não falou ontem porque era dia de jogo, né? Então eu preferi focar, fazer o pós-jogo e depois trazer essas situações envolvendo as novidades, né, da gestão do Botafogo por aqui depois. Se inscreve aqui no canal, deixa seu like, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade. Primeiro de tudo, tivemos a renúncia do Durcésio Melo como diretor-geral da SAF nessa transição. Beleza? Acabou que foi um convencimento de que o Durcésio ele precisava fazer essa transição para uma possível / provável nova gestão. Ele é um cara que ele tem um bom relacionamento com o associativo e também um bom relacionamento com o John Textor. Eu acho que o anúncio, né, de renúncia do Durcésio, ele praticamente coloca o Textor como carta fora do baralho. Eu não digo nem pelo fato do Textor ter se perdido, porque o Textor é maluco, ele consegue dinheiro, tal, tudo mais, ele se reorganiza, mas eu acho que o associativo fechou as portas para o John Textor. Como eu falei anteontem, na verdade, né, sobre toda essa situação envolvendo a guerra, né, a briga do Textor com o Montenegro, né. Eu acho que o Textor, nem se ele chega pintado de ouro, né, com o PIB da Nicarágua para oferecer no Botafogo, o Montenegro fala, não quero, né. É assim que tá funcionando entre eles dois por agora. Enfim. E aí o Durcésio renuncia, falando que ele já cumpriu a missão dele. Acho que o Durcésio é um personagem importante na história do Botafogo. Acho que é um cara que ele sempre foi desprovido de vaidade. É um cara que, todas as vezes que ele quase deu ouvidos ao social, deu merda. Né? Mas na vez em que ele acabou assinando a documentação, né, do Caixa Único, né, e quebrando aspectos importantes de amarração de contrato do Botafogo, né, a gente viu o curso da coisa mudar de uma SAF mais segura para uma SAF menos branda e mais agressiva, só que bem perigosa por esses aspectos. O Botafogo tomou uma pernada, o Textor também, o dinheiro do Botafogo ficou todo lá fora. Enfim, ao mesmo tempo que o Durcésio foi muito importante para uma reestruturação do Botafogo, lá em 21, para o início da SAF, ele também teve essa fiscalização inadequada, sabe? Mas é um cara que, sinceramente, eu acho que ele tem um saldo bem positivo, apesar disso, né, em relação a muitos dentro do associativo. Não vou ser covarde aqui. A gente tem, portanto, o novo diretor-geral da SAF colocado, que é o Eduardo Iglesias, que é um cara das finanças, né? Vai ser um papel na prática de CEO. Mas o único questionamento que eu faço é o seguinte: por quê? O Botafogo, nesse momento, né, por exemplo, se o Botafogo quiser demitir o Franklin, é um exemplo hipotético. Quem demite? Na prática é o associativo, é o social, beleza? Vide Montenegro, certo? Hoje, porque qual que era a estrutura antes com a SAF? Eagle investidora, Textor mandatário, Tairo CEO e o departamento de futebol comandado ali antes pelo Mazuco, agora pelo Brito, pelo Léo Coelho, né? E a comissão técnica e assim vai. Hoje, a gente tem a GDA como possível potencial investidora, o Iglesias como esse CEO, e quem é que está comandando, tomando as decisões desportivas nessa transição é o social. Na teoria, JP Magalhães, na prática, sabemos, Montenegro, tá certo? Então, é isso. O Botafogo, provisoriamente, está sendo comandado pelo social. Né? Isso não é um mistério, é só você juntar A mais B, beleza? Não é o Iglesias, né? Você imagina, o Iglesias acabou de chegar na cadeira de CEO, foda-se, vou tirar o Franklin e contratar o Leverkusen para ser técnico. Não é, né? Alguém tem a caneta, alguém tem que ter a caneta, e hoje a caneta é do social, beleza? Se por uma transição de gestão ou não, a gente vai descobrir com o tempo. E temos essa situação, né, também envolvendo a nota oficial redigida pelo Botafogo sobre a situação da recuperação judicial. E assim,
indo pro embate, pro ataque, pra porrada com Eagle, Ares, não citada diretamente, e John Textor, os responsabilizando pela situação toda. Tá aqui, vamos lá. Nota oficial do Botafogo. A SAF Botafogo informa em continuidade ao processo de reorganização financeira que protocolou na noite desta quinta-feira um pedido de recuperação judicial como medida necessária para proteger o clube, preservar suas atividades, garantir o cumprimento de suas obrigações e assegurar a continuidade do projeto esportivo do Botafogo. A decisão foi tomada diante do grave cenário financeiro enfrentado pela companhia, agravando sucessivos bloqueios, riscos recorrentes de transfer ban impostos pela FIFA, vencimentos antecipados e obrigações financeiras e severas restrições de caixa que passam a comprometer a própria operação cotidiana do clube. Com o ajuizamento da recuperação judicial, a SAF Botafogo ingressa uma nova etapa de reorganização estruturada com maior estabilidade jurídica e financeira para a condução da negociação com credores, investidores e parceiros estratégicos. A medida também permite o início formal de uma elaboração de discussão de um plano de recuperação judicial que será submetido aos credores na forma de lei, criando um ambiente de previsibilidade, supervisão judicial e proteção institucional necessário para o reequilíbrio o reequilíbrio financeiro da companhia, é o que diz a nota redigida pela gestão da SAF do Botafogo, provisória nessa transição. Além disso, o efetivo da recuperação judicial era medida indispensável diante das recentes sanções esportivas sofridas pelo clube, incluindo o transfer ban imposto aí no âmbito da FIFA. A própria FIFA esclareceu que a tutela cautelar anteriormente deferida não produziu os efeitos jurídicos equivalentes à recuperação judicial, razão pela qual a SAF precisou avançar imediatamente para essa nova fase para proteger as atividades esportivas e preservar sua competitividade. Lembrando, que se não fizesse isso, o Botafogo podia perder 6 pontos no Campeonato Brasileiro. Nos últimos meses, tá aqui, a SAF Botafogo sofreu um forte processo de descapitalização. Essa parte é muito importante, tá, gente? Vou até começar de novo. Nos últimos meses, a SAF Botafogo sofreu um forte processo de descapitalização dentro da estrutura do Grupo Eagle. Mais de 900 milhões de reais deixaram de retornar ao Botafogo, ao mesmo tempo que o clube deixou de receber aportes e o suporte financeiro necessário para a manutenção de suas atividades. Ou seja, o Botafogo aí já se posicionando como oponente e assim totalmente contrário a Eagle, Textor, Ares, enfim. Enquanto outros ativos do grupo receberam investimentos substanciais, incluindo aporte recente de aproximadamente 90 milhões de dólares no Lyon, o Botafogo permaneceu por mais de um ano sem qualquer injeção relevante de recursos, mesmo diante de reiterados alertas sobre a deteriorização do caixa e os riscos concretos à continuidade operacional da SAF. A Eagle, sua administração e seus representantes diretos tinham pleno conhecimento da situação grave financeira do Botafogo. Ainda assim, além de não promoverem os aportes e medidas necessários para a preservação da companhia, permaneceram como os principais beneficiários da estrutura financeira que retirou recursos relevantes do clube sem a correspondente recomposição de capital ou suporte operacional adequado. Desde então, a condição adotada pela Eagle Football e por John Textor, revelou absoluto descompromisso com a estabilidade financeira e institucional do Botafogo, contribuindo diretamente para o agravamento da crise enfrentada pelo clube e para o cenário de extrema fragilidade que tornou inevitável o ajuizamento da recuperação judicial. A recuperação judicial é um instrumento legal utilizado para proteger o clube, reorganizar as finanças, preservar empregos, honrar compromissos, manter competitividade esportiva e garantir que o Botafogo continue existindo forte para as próximas gerações. O objetivo da medida é assegurar estabilidade, transparência e supervisão judicial para que o Botafogo possa se reestruturar seu passivo de forma organizada e responsável, protegendo atletas, funcionários, credores, parceiros comerciais e principalmente sua torcida. O Botafogo finaliza aqui escrevendo, O Botafogo pertence à sua história, à sua camisa e aos milhões de torcedores que jamais abandonaram o clube nos momentos mais difíceis. O momento exige coragem, responsabilidade e união. Acho que essa nota comprova, que agora essa transição, digamos assim, essa passagem do Botafogo, que deve tentar aí um aporte, e o novo investimento, a nova gestão da SAF com a GDA, trata aí, portanto, Eagle, Ares, e, por consequência, o John Textor em outra esfera, como lados opostos.
Bom, eu acho que essa nota, né, além de ter sido no momento ali oportuno, os caras perceberam, cara, a gente acabou de ser eliminado. Torcida dando porrada. Vamos soltar essa nota pra dar uma aliviada na coisa, né? Agora você tem também um recado claro, né? Eagle e Textor, cada um do seu lado, né? Até porque eles também têm inimizade hoje, são tratados como como inimigos, né? Como oponentes, vamos colocar assim, pelo associativo do Botafogo, que hoje gere provisoriamente a própria SAF do Botafogo, tá certo? Enfim, vamos ver o que vai acontecer, qual será o futuro. Esse dinheiro tem que entrar logo, o Botafogo tem que, assim, ao máximo, ver como é que vai ser tocado. Não sei até que ponto a galera que hoje tá no departamento de futebol vai continuar no clube, porque essa galera era muito fechada com o Textor. Enfim, vamos ver. Um abraço, tamo junto e fui.